É, muitos dizem, né, que a solução para o Brasil seria a solução para a justiça brasileira seria a pena de morte, né? Eu sei que muitas pessoas, elas de uma certa forma pensam assim. E, bom, se você seguir pelo raciocínio lógico de que a pena de morte, por exemplo, seria aplicada apenas para aqueles que fazem mal, para aqueles que matam, para aqueles que destroem vidas, logicamente, a gente poderia cogitar essa possibilidade de que a pena de morte ela seria a solução, né, para o problema da criminalidade no Brasil. Por quê? Porque o indivíduo, ele respeitando apenas aquilo que ele teme, temendo a morte, ele logicamente ia ficar pianinho. Só que o que acontece? Sabe qual é o gargalo da pena de morte? E sabe qual é o grande problema e o motivo pelo qual eu pensei muito sobre isso? Mas muito, 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 você não tem noção do que eu pensei sobre isso. Entende? E pode ver, eu nunca gravei nenhum vídeo falando sobre pena de morte. Isso já foi um assunto bastante debatido. E eu nunca me posicionei sobre esse assunto porque eu não sabia o que me posicionar, você tá entendendo? E só que eu pensando muito, 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 muito nessa questão de pena de morte, eu percebi que isso tem um gargalo. Você já percebeu o quão falho é o Estado ao fazer uma justiça tão simples? Você já percebeu que o Estado ele meio que é incapaz de promover uma justiça realmente justa? Agora imagina hum, o Estado ele obtendo um poder de decretar quem vive e quem é morto dentro de uma decisão jurídica. Entenda que o Estado ele tem dificuldade para lidar com a justiça simplificada. Ele tem dificuldade para lidar com a justiça em questão. Ele tem dificuldade para definir, ó, esse indivíduo aqui, ele é o culpado, então ele vai preso, este é o inocente, então ele será inocentado. Agora imagina o Estado podendo aplicar uma pena de morte. Eu fico pensando, quanta gente inocente não iria morrer? Conclusão final. O Estado não é competente para isso. Essa é a conclusão final. O Estado não é competente para isso. O Estado vai matar muito inocente. Entende? E outra, num país onde o dinheiro compra os favores, num país onde o dinheiro compra a mão daqueles que fazem a justiça, imagina como seria. Imagina como seria. Pense no mais pobre que está sendo julgado, aonde a ele pode ser direcionada uma pena de morte. Imagina se imagina no cara que causa um incômodo, falando aquelas verdades que são detestáveis por aqueles que de uma certa forma atrapalham, né, a democracia brasileira. Imagina esse cara na mão de um juiz que pode ser comprado, aonde a ele pode ser direcionada uma pena de morte. Era o fim dele. Era o fim dele. E qual foi o crime que ele cometeu? Dizer a verdade? Dizer o que incomoda? Sempre vai ter aqueles que vão dizer o que incomoda. Porque se as pessoas fazem o que incomoda, vai ter aqueles que vão dizer que incomoda aquilo que é feito que incomoda. Você tá entendendo? Então, é aquilo. O que é bom vai sempre incomodar o mal. O que é mal vai sempre incomodar o que é bom. E dar ao Estado esse poder não iria funcionar.
Não pense a você que a pena de morte seria atribuída apenas àqueles que matam e que fazem o mal. Não, amigo, não, ela não seria. Essa pena de morte, ela seria uma várzea no Brasil. País onde a justiça é manca. Então, pode ter certeza, a pena de morte não funcionaria. Pena de morte seria um atraso no Brasil. Muito inocente morto, muito culpado vivo.